que a doce paz do meigo Nazareno esteja no coração de todos nós. Porque se ele estiver no nosso coração, se nós abrirmos o coração para que o Mestre faça morada aí, eu tenho certeza que nós vamos ter uma vida muito mais feliz, muito mais calma, muito mais tranquila, e vamos poder compreender cada vez mais o que significa estar vivendo. A doutrina dos Espíritos veio ao mundo na hora certa, exata, em que nós tínhamos e temos condições de analisá-la. Não se trata de uma religião, porque ela, na verdade, não contém sacramentos, não contém dogmas. Então, para muitos, ela deixa de ser religião por causa disso. Mas ela é, segundo os mentores espirituais, na verdadeira essência da palavra, verdadeira acepção da palavra religião, porque religa o homem a Deus. E o que religa o homem a Deus é tido como religião. Vem do latim religare, religando-nos à origem, que é o Criador. Mas para compreender esse processo, é preciso que o indivíduo tenha passado por algumas lições anteriores. É preciso que o espírito tenha sofrido um pouco, ou tenha se deixado macerar, tenha deixado o fermento levedar a massa. E foi a lição da semana passada, que nós dissemos aqui, o nosso querido professor Danilo, muito claramente e muito simplesmente, nos levou a entender os princípios fundamentais da doutrina espírita, transformando-nos em criaturas mais humildes, ou pelo menos humildes. Vejam bem, por quê? Pela natureza nossa, nós somos orgulhosos. Pela natureza, nós temos que ser orgulhosos. Tínhamos que ser orgulhosos. Foi providencial nós sermos orgulhosos, ciumentos, vaidosos, prepotentes. Numa fase muito anterior, se isso não existisse, nós não teríamos sobrevivido na Terra como espíritos em processo de evolução. Então a gente vem deixando para trás a era animal e procurando trabalhar esse espírito até que ele chegue à angelitude. Como isso é possível, se não com sofrimento, com dor, com dificuldade, com choro, com tristeza? A doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Deus nos criou simples, como foi dito aqui pelo Lúgio, e ignorante no sentido lato da palavra. Desconhecer. Não conhecemos tudo, somos então ignorantes. E somente a vida vai proporcionando-nos o conhecimento. E é através da dor, já que nós não quisemos ouvir e ir através do amor. E a consequência é choro, é lágrima. Mas é um choro e uma lágrima diferenciada. A princípio ela pode ser até de ódio contra nós mesmos ou contra o Criador, ou porque as coisas não estão dando certo, mas de tanto sofrer, nós começamos a raciocinar no rumo certo das coisas. Porque é chamado pelos mentores espirituais, as vidas, nossas várias encarnações, ensaio-erro. É preciso ensaiar e ir errando, e errando, ensaiando, continuando a ensaiar para aprender. Ninguém consegue tomar as partituras de uma grande peça, uma grande obra, e chegar e na primeira vez já fazer o trabalho que tem que ser feito, como os grandes artistas que nós vemos aí, grandes ícones do nosso teatro, por exemplo. Eles erraram, eles erram muito, mas tentam, insistem, noites e noites, dias e dias. De repente, a veia toca e eles se ilustram, se esclarecem. Não é sorte, não. A sorte não existe. O que tem que ter é boa vontade, a oportunidade aliada à boa vontade do ser. Então eles têm boa vontade para ensaiar, para levar aquele papel naquela obra, interpretar aquele personagem. E de tanto insistir, ele acaba encarnando aquele personagem. É fácil a gente ver isso.
mas é o esforço que levou o indivíduo a agir, a chegar nesse ponto. Não é sorte. E nós costumamos achar, não, fulano já nasceu assim, ele é um espetáculo, é como coisa que ele viesse ao mundo, ele poderá voltar novamente e cada vez melhor, sim. Mas é um trabalho que está sendo feito. A lição da semana passada ficou muito clara isso. Nós temos que trabalhar o nosso orgulho, que é o elo que vai nos separar definitivamente da era animal, do ser animal que existe em nós, e do demo que nós falamos aqui, que não está lá fora, não, está aqui dentro, que nós somos um acúmulo de entidades. A cada encarnação nossa era uma personalidade que nós tentávamos entender e compreender. Daí Sócrates e Platão, 300, 400 anos antes de Jesus, terem dito isso, que nós precisaríamos fazer o autoconhecimento. Quem não se autoconhecer não sabe o que vai reformar, não entra para fazer uma reforma íntima. Está aqui o meu amigo Lúgero, né? Se nós contratássemos o Lúgero para fazer uma reforma na nossa casa, a primeira coisa que ele vai pedir: quero ir lá na sua casa. Ou você consegue fazer a reforma da casa sem ir lá? Não tem jeito. Ele tem que ir para ver o que nós queremos mudar. E se o que nós vamos mudar deve mudar assim ou não, porque ele conhece toda a tecnologia. Sabe se essa parede eu vou poder derrubar, vai cair a casa ou não. Ninguém faz uma reforma sem antes conhecer profundamente a casa. Eu não entro numa casa de material de construção, que são lindas, né? Tem coisas maravilhosas, e começo a dizer, um desse, 2 daquele, 3 daquele, tanto de cano, tanto de cimento, leva tudo lá para casa. Como? Espera aí, o que você vai fazer? Não sei, eu vou reformar a casa. Isso não existe. Então a primeira coisa é conhecer a obra. Em que estado ela se encontra? E a doutrina dos Espíritos está no mundo para fazer esse trabalho. Mas nós, como somos remanescentes de outras ideias religiosas, em que nos prometeram milagres, achamos que no Espiritismo é muito mais fácil. Eu estou de frente com o milagre, porque eu converso com os Espíritos. Lá eles falam com os Espíritos, e tudo eles dizem que o Espírito falou, que o Espírito disse. É um ranço que nós trazemos conosco, me perdoe, e é difícil realmente afastá-lo. É sim, eu vou conversar com o Espírito, comigo mesmo. Eu sou um Espírito, eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo, eu sou o Espírito. Ninguém é o corpo. Nós temos um corpo, e se perdermos esse corpo, ganharemos outro, para estar aqui presente novamente, para continuar a nossa caminhada. Mas os valores que nós adquirirmos, os valores que são remanescentes de um passado não muito distante, como diz André Luiz, estão conosco e ficarão sempre, não no corpo físico, mas ficam na mente. E a mente, se você abrir a cabeça do indivíduo, vai encontrar o cérebro, massa encefálica, mas a mente não. A mente é o conteúdo espiritual que nós guardamos, e ela vai tomando posse de novos corpos, no qual ela se manifesta na Terra. Por isso nós temos que tratar das coisas à luz da doutrina espírita, aqui dentro. Não podemos misturar isso com outras religiões, porque não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ficar apenas derrapando no barro e não vamos crescer, a não ser que nós façamos o trabalho que foi colocado a semana passada, transformarmos de orgulhosos em criaturas mais simples, mais humildes, entender que tudo está dentro das leis divinas. E benditas religiões que existem no mundo, porque não fossem elas, como é que nós estaríamos aqui agora sentados, tranquilos? A casa era pequeníssima, precisavam de milhares, milhões de casas como esta. Mas tudo tem seu tempo. Paulo de Tarso já dizia isso. No começo dá-se o que para a criança? Uma feijoada. O colostro, não é nem o leite materno, é o colostro. O leite materno vem na forma de leite, mas é um colostro, ainda vem preparar o intestino do neném para receber, o estômago do neném para receber o leite, que é tão tenro, tão suave. A natureza não dá saltos, vai tudo caminhando lentamente. Isto é uma lei de amor, é a humildade do Criador, a humildade podia nos fazer prontos. Pronto, acabou, todo mundo é anjo, todo mundo é santo,
todo mundo é espírito evoluído. Não. Criados simples e ignorantes e colocados no mundo para crescer, para evoluir. Tantas vezes quantas sejam necessários. Nascer, viver, renascer, tantas vezes quantas forem necessárias. Está lá no túmulo do nosso querido Allan Kardec. Ele extraiu isso dos espíritos. A doutrina não foi criada por Allan Kardec, ele apenas codificou aquilo que os espíritos passavam para ele. A doutrina, portanto, é dos espíritos. E foi um momento chegado, está na Bíblia esse processo, que chegaria um momento em que o homem teria contato com o Espírito que é a essência divina, Deus, o Pai, em espírito e verdade. Aí começamos a enfiar os pés pelas mãos. Nos hieroglifos, que ainda hoje existem para quem quiser estudar, na época do Egito, já se mostravam naves espaciais, inclusive com um hominho lá dentro. Quer dizer que então, ou aquele povo teve nave para viajar por aí, ou que não teve, ou então alguém passou pela Terra, né? Deu um adeuzinho e foi embora. E não veio uma vez só, porque senão eles não teriam registrado isso lá. Isso é comum nas escritas egípcias. Sinal de que há uma interação entre os mundos. E nós somos sim um extraterrestre, um ET. Nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós somos cidadãos do universo. A casa do meu Pai tem muitas moradas, falou Jesus. E eu vos vou preparar o caminho, essas casas, para mais tarde vocês adentrarem nelas. E é esse o preparo. Nos tirar desse nível que nós estamos, dessa agonia do sofrimento, como foi dito aqui pelo Lúgio. Mexeu um pouquinho com a nossa cabeça, começou a dirigir o nosso pensamento, e nós somos capazes de gargalhar e somos capazes de chorar. Desde que alguém nos conduza. Os artistas fazem isso com maior facilidade, ninguém precisa conduzi-los. Então tudo está na mente. A mente nos emociona, apenas o pensamento gera uma emoção. Nos cega e nos dá luz, nos esclarece e também nos perpetua na ignorância. E ele foi claro, o mestre, o verdadeiro mestre que nós tivemos na face da terra, o mestre espiritual, Jesus. Busque a verdade e ela te libertará. A verdade não é a luta de uma religião com outra, não. O outro está na mentira, elas não estão na mentira. Elas estão atendendo àqueles que necessitam daquele ensinamento, naquele nível. Conto para eles ou não? A culpa é sua e dele. Vocês assumem a responsabilidade. Há mais ou menos uns 20 e tantos anos atrás, agora me entreguei, hein? Nós assistíamos uma aula num grupo em São Bernardo do Campo, São Paulo. E um dos dirigentes da Federação Espírita do Estado de São Paulo veio nos dar 5 aulas, 5 terças-feiras consecutivas. Numa delas, ao terminar a aula, fazia-se a prece final, como fazemos até hoje com nossas escolas. E ao sair, ele levantou e falou: gente, me perdoe, esqueci de dizer uma coisa para vocês. O Espiritismo não é para quem quer, é para quem pode. E saiu, correndo. Nossa, quem estava de pé sentou. Quem estava sentado não conseguiu levantar. Todo mundo de boca aberta. O que é isso? Mas que absurdo. Eu estava lá presente. Honestamente, senti como se fosse um tapa, uma bofetada. Aquilo realmente nos surpreendeu. Todo mundo olhava para a cara, mas você ouviu o que eu vi? Eu vi. Você ouviu? Eu vi. Uma semana inteira foi um desespero. Não, eu vou não vir, né? Eu vou não vir mais? Eu vou não vir? Não, você está louco, o que é isso? Onde é que se viu uma coisa dessa? Então, na semana que ele chegou, deu uma frequência total. Todo mundo foi para inquiri-lo. E chegou, nem boa noite, já começaram a fazer pergunta. Calma, ele falou: peraí, vamos entrar para a sala, vamos fazer a nossa prece de abertura e vamos continuar nossos estudos, falaremos sobre isso. Aí o pessoal ficou mais calmo. Vocês pensaram bem? Ele fez de propósito, para nós meditássemos, levássemos para casa esse choque e fôssemos pensar durante a semana toda. O Espiritismo não é para qualquer um, é para quem pode. Aí ele foi inquirindo um a um e chegamos à conclusão de que ele tinha razão.
Tanta gente quer o Espiritismo, gosta do Espiritismo, acha lindo, já lê um livro, um romance, 2, 3, fica apaixonado, chega às lágrimas. Mas isso é uma coisa. Agora, ser espírita, partir para o estudo, para a aceitação da doutrina espírita, não é qualquer um. É preciso ter um tempo, é preciso que a pessoa esteja aberta, trabalhada para isso. Jesus, quando veio ao mundo há 2000 anos atrás, falou-nos do amor de Deus por nós. Pregou o amor. Só. E disse: mais tarde pedirei ao Pai que envie o Consolador prometido, que vai vos falar aquilo que eu ainda não vos falei. O falará mais. É claro, diante da escala da evolução há 2000 anos atrás, nós não íamos ter entendimento para compreender o que ele queria dizer. Tanto é verdade que Nicodemos, que era um senador da época, um senador romano, procura Jesus. Quando? Em pleno meio-dia, na praça pública, na sinagoga. Que hora que foi? E aonde? Bem escondidinho na casa de Simão Pedro, da sogra de Simão. Tem mais essa. Bateu lá, já tinha ido alguém na frente, deu as 3 pancadinhas, sabiam que era ele, abriu a porta, entrou como se fosse um gato escondido e foi para uma sala escura conversar com Jesus, e Jesus chamou Pedro para vir junto. Era bobo Jesus, hein? Tinha que registrar aquele momento, não queria ficar com ele sozinho, queria reservar essa conversa, trouxe logo uma testemunha junto. E ele pergunta: como eu faço para ganhar o reino dos céus? Quem? O senador, o romano, fantástico, conhecedor de tudo, privilegiado, muito mais do que os homens de hoje, os senadores de hoje, muito mais. E Jesus então diz a ele: você terá que morrer e nascer novamente. Mas como eu, um homem de 70 anos, vou voltar outra vez no útero da minha mãe? Como é possível isso? Ele diz: me faz estranheza que você conhece tanto as leis e não sabe que o que é do Espírito e o que é da matéria é da matéria. Está aí. Terá que morrer e nascer novamente. O que é isso? Morrer e nascer novamente é receber um novo corpo, porque aquele corpo já era, já foi. Aliás, o homem chamava isso como morte até ontem. Hoje não chama mais morte. Hoje está provado que a morte não existe em nível nenhum. O que existe é uma transformação constante e contínua. E tem mais, não é o corpo que deixa o espírito falando sozinho, perdido. Não, é o contrário. É o espírito que, não tendo mais guarida no corpo, porque não tem mais vida, fui e vai mesmo, e deixa o corpo aí. E nós temos que enterrá-lo, porque ele já começa a entrar em fase de transformação para outros tipos de matéria. E será que nós vamos esperar um dia vir tudo isso outra vez, levantar outra vez do túmulo? O dia do juízo final? Mas já virou chuchu, abobrinha, alface, já comemos, um comeu outro comeu um e foi embora. Porque já virou adubo. Se integrou na terra. A terra é um ser vivo. A teoria Gaia falava muito sobre isso. E hoje nós estamos aí vendo a espiritualidade confirmando isso. A terra é um planeta vivo, é um ser vivo. Um enorme ser vivo. Por isso ela está aí, regurgitando o que é as impurezas. Porque ela também está entrando em processo de transformação. Não somos só nós. A Terra e mais, e todo o sistema solar. E não se assustem se nós vamos ter confirmações de que todo o universo passa por esse processo. Evidente. Nada acontece à revelia do homem, e nada acontece isoladamente. Nós fazemos parte de um todo, muito maior do que possamos imaginar. E não é porque nós já somos espíritas, somos adeptos do espiritismo, que somos melhor que os outros. Não, não somos. Porque há muito ainda para ser aprendido. Agora Jesus foi claro também. Vós sois deuses. Vocês fazem o que eu faço e muito mais. Está lá no Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de todas as religiões que se dizem cristãs. Está na Bíblia, no capítulo do Novo Testamento.
E nós, espíritas, nos preocupamos com o Novo Testamento, não com o Velho Testamento. Não temos nada contra o Velho Testamento. Temos é que cuidar do Novo Testamento. Porque aqui a conversa é diferente. Após Jesus, que é o grande divisor de águas. E não ficamos lá atrás, porque lá atrás é complicado demais. Mas tem criaturas que temem ficar lá atrás, porque enquanto mais complicado, melhor fica. Vocês já ouviram falar que o melhor negócio atualmente é criar dificuldade para tentar vender solução? Não tem negócio melhor que esse. Mas Jesus foi claro: Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. Vá e apacenta as minhas ovelhas. O que fizemos nós, os homens? De fato, pegamos o Pedro, depois de morto, e sobre ele erguemos uma baita de uma igreja, um império. Como está escrito, letra, a letra mata, o espírito vivifica. Jesus não falou para o corpo, não estava preocupado com o corpo nem com a matéria, estava preocupado com o espírito, porque é o ser eterno. Tu és pedra, sobre ti erguerei minha igreja. Ou seja, ele tinha que sair pelo mundo e ganhar cada um de nós, que somos uma igreja viva. Esse é o Deus vivo que nós precisamos cultuar. Cada um aqui dentro é uma igreja, e os que estão lá fora também, e os que ainda não acordaram também, são igrejas em construção, meus irmãos. Para que o nosso orgulho? Para que o nosso egoísmo? O que nós estamos ganhando com isso? Só tristeza, dor, aflição, doenças cada vez maiores, que nascem no ímã de cada um de nós. É olho gordo do outro? É evidente. É evidente. Se eu tenho meu olho gordo e sou realmente orgulhoso, vaidoso, gente, um ventinho a mais ou um ventinho a menos já é motivo de eu blasfemar contra Deus, porque tudo conjumina para ir contra mim. Eu já estou preparado para isso. Eu me preparei para isso. Diferente da colocação que o nosso querido Lugiro fez agora há pouco. Nos preparou para sair, pensando, nós vamos embora, agora eu vou indo embora, agora eu vou. E ninguém quer voltar mais. Volta porque ele insiste. Acende a luz, mexe um com o outro, mexe nas cadeiras, tem que voltar. Oh, que coisa chata, tem que voltar. Então, nós entramos em prece com o Pai e também entramos em prece com as camadas inferiores da natureza. Vamos ter com quem? Com seres ignorantes, com formas ainda não humanas. Vamos, porque é natural. A pedida é crescer, evoluir. E de que maneira? Se não da forma mais simples possível, através dos nossos atos e das nossas atitudes, transformando o orgulho em humildade. Torno a repetir, como foi a aula passada. Então, qual é a função da vida? Para que nós encarnamos? Para abrir uma conta no Banco Itaú? Para quê? Para fazer uma poupança, uma caderneta? Para garantir um futuro? Que futuro é esse? Se não passa dos 80, 90, 100 anos, 126, dizia um amigo meu há 12 anos atrás, médico. Durai, o homem está sendo preparado para viver 126 anos. Eu estou fazendo as contas, 126, 125, 124, aí eu vou chegando, opa, ainda tem um tempinho ainda, posso ainda correr atrás da bola. Mas hoje o homem está realmente em condições favorabilíssimas. E isso me faz compreender que nós já estamos merecendo. Apesar de tantas coisas ruins que existem, nós já estamos merecendo isto. É que nós estamos relevando o ruim, relevando aquilo que não é bom. É uma questão apenas de números. Nosso companheiro Estevão Camolese, espírita, jovem ainda, casado, tem duas filhinhas. Ele nos contava um caso interessantíssimo ocorrido com ele. Ele foi para São Paulo fazer uma palestra, eram várias palestras naquela semana, e colocaram ele num flat em São Paulo. Tinha o quarto principal de dormir e tinha uma sala, uma antessala. Nessa antessala, um aparelho de televisão, e ele tinha ido fazer uma palestra, voltou e chegou por lá por volta de 11 horas, quase meia-noite, cansado, tomou um chuveiro e tal, e foi deitar. As crianças estavam dormindo, a esposa também já estava deitada, mas não conseguia pegar no sono.
1 hora, mas não aguentou, saiu da cama e foi para essa sala, fechou e ligou a televisão. E nesse momento ia começar um debate entre evangélicos, uma dessas igrejas pentecostais. Um debate, uma mesa redonda, e ele ficou assistindo. Então tinha umas 10, 12 pessoas, e entre essas pessoas tinha até uma numeróloga. Ele viu para ver se tinha algum espírita, lá não tinha nenhum espírita. Católico também não. O negócio então aí é, né, uma mesa redonda, já quadrada, né, arrumada, enviesada, meia torta, mas tudo bem, deixa eu ver o que eles vão falar. Aí começaram a discutir, quase 1 hora de discussão, e falando, e tal, e porque isso, e porque aquilo, outro, e ele só tomando aí. E disse que de vez em quando via que a moça, a numeróloga, pedia a palavra, mas dificilmente dava uma palavra para ela, não dava. E passava em branco. E de repente ela começando a pegar um papel, um lápis, e começou a anotar, e anotando, e pedia a palavra e nada, nada. Aí o senhor que estava liderando o trabalho, chegou um momento, vamos encerrar. Já estamos na hora, vamos encerrar o nosso trabalho de hoje, tudo bem e tal. E 2 minutos para cada um se despedir e tal. E foi quando chegou na vez, ela falou, bom, eu vim aqui não sei porquê, porque eu pedi a palavra e vocês não me davam. Como eu sou numeróloga, que é a minha profissão, eu mexo com números, então eu fiquei aqui e comecei a fazer umas anotações. E eu queria uma resposta dos senhores. Os senhores vieram aqui para propagar Deus ou o demônio? Ah, todo mundo subiu na mesa, né? Como? Nós estamos aqui para propagar Deus? É? Então eu vou dizer uma coisa para os senhores. Os senhores falaram aqui o nome de Deus 32 vezes. O nome de demônio, 96. Está aqui. Vocês falaram 32 vezes o nome de Deus e 96 vezes o nome do demônio. 3 vezes mais. Me desculpe, vocês vieram aqui para propagar o demônio. Eles que pulavam dessa altura de alegria. Acordou as crianças, acordou a mulher, acordou tudo. De ver que alguém teve coragem de mostrar uma faceta tão simples. É ou não é? Vende-se dúvidas, problemas, para arrumar solução. Quer dizer, quando o dia que não tivermos o demônio, como é que ficam essas religiões, eu pergunto, senhores? Nós não estamos aqui fazendo nenhum movimento de ataque a essas doutrinas. Nenhum, tenho certeza disso. O que nós queremos é raciocinar. Se Deus nos deu inteligência, nos deu a visão, nos deu a audição, é para que ouvíssemos, para que víssemos e tirássemos as nossas conclusões. Nós temos que fazer sim uma análise das coisas, uma análise crítica de tudo, para saber se nós estamos no caminho certo ou não, mas respeitar cada um no caminho que ele quer seguir. A doutrina é libertadora, é a primeira colocação que os Espíritos fizeram para Kardec. Liberdade de expressão, direito de se expressar, direito de ir e vir. Mas é evidente, porque a cada um segundo suas obras. Para que eu vou querer me preocupar em castigar você? Porque eu dou uma de Deus. Você percebeu o orgulho aonde vai? O orgulho chega a me cegar, que porque ele me fez o mal, eu já quero determinar o que ele vai sofrer. Ah, mas aí você que é espírita, o Luz é espírita, ele chega, não, Durai, aguenta a mão, porque tudo que ele fez, ele vai receber de Deus. Ah, vai mesmo, e vai, eu quero que ele receba. Eu também sou bonzinho, não sou? Sou bonzinho ou não? Para aí, gente. A intenção nossa é sempre o ódio, a ira, a raiva. Nós não estamos perdoando. Agora, se a minha atitude fosse outra, ele me fez o mal, eu vejo, entendo que ele me fez o mal, porque ele não sabe o que está fazendo. Foi o que falou Jesus para aqueles que estavam crucificando. E eu vou pedir a Deus, Senhor, perdoa. Porque ele não pecou para mim. Ele pecou para a lei maior, que a lei divina. Porque quando eu faço uma falta qualquer para um dos meus irmãos, eu estou pecando para o Pai, para a lei. E a lei é que vai me pegar e me enquadrar, não é ele. Então ele me ofendeu, me fez algum mal, me deu um prejuízo, eu deixo para lá, nem me toco. Mas a lei vai pegá-lo, porque é a lei que pega. Então Jesus, o que ensinou a gente a fazer? Peça perdão a Deus por ele. Senhor, ele não sabia o que estava fazendo, né? Desenquadra ele da lei, dá uma tolerânciazinha para ele. É isso que o Pai quer de nós. O Pai vai ver que o filho é um filho serviçal verdadeiramente. Perdão, vai ver que você é um filho e não um serviçal. Porque a princípio você é serviçal, o problema é que resolve é o patrão. Agora, quando você
é filho do patrão, você assume também a responsabilidade. Então nós temos que deixar de ser servidor para ser filho de Deus. É aquele que realmente colabora para que a obra se estabeleça o quanto antes. E que obra é essa? A da harmonização da humanidade. Nós não estamos perdidos no mundo. Não somos um Manaus entregue aí ao Deus dará. Não. E nem entregue ao demônio. Não. O demônio é a minha ignorância, é o que eu trago de ignorância em mim. Esse é o demônio, que faz guerra, que endoidece por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Não tem um carro que é 2, tem uma casa que é 3, que é assim, ele quer mais. Ele fica tão obliterado a sua visão que o ego gera no egoísmo. É o ego que cresceu mais do que o próprio indivíduo. E aí ele passa a fazer coisas loucas que nós estamos vendo por aí, gente. Ele perde o controle e mata outros, tira a vida de alguém. Se aqui é um dom mais lindo, melhor que nós possamos fazer, e o maior dos erros. E ele está certo. Não, mexeu comigo é assim mesmo. Ainda se mostra como o poderoso, o machão. Como é que nós vamos vencer esse processo? Só através do sofrimento e da dor. E de tanto sofrer é que nós estamos aqui hoje. Me perdoem, com todo carinho, com todo respeito. De tanto sofrer, nós viemos buscar os ensinamentos de Jesus, porque agora começamos a entender, peraí, esse tal de Jesus fala algumas coisas que tem a ver. Vamos lá. Vai ser rápida a nossa conversão? Verdadeira? Não. Não. Vamos ter que vir muitas e muitas encarnações ainda, trabalhando nessa mesma área. E também não é a primeira vez que estamos aqui. Já nos interessamos por ouvir o que o mestre falava, porque ele é o mestre e o mestre está no mundo para ensinar. Então nós não vamos vir aqui às segundas-feiras para tirar o azar, para afastar o olho gordo dos outros, de jeito nenhum. A proposta é muito mais profunda. A proposta é de libertação total de tudo isso que existe lá fora. É libertarmos verdadeiramente das muletas, meus irmãos. Não é trocar. Eu era católico, sabe? Agora eu sou espírita, seu Durão. Oh, que bom, muito bem. Mas vamos ver qual é a intenção dele em estar no espiritismo. Ele está querendo se libertar? Ou está querendo se prender também, como estava preso no catolicismo? Daqui a uma semana está preso aqui. Melhor que ele ficasse lá. Perceberam que não é para qualquer um? Nós estamos usando as religiões como muleta, gente. Ah, mas é evidente que a muleta que eu usava lá no catolicismo é uma muleta de pau, toda furada, cheia de caruncho. Agora aqui na doutrina espírita não. Ela é de ouro, cravejada de brilhante. E é verdade, porque ela dá muito mais esclarecimento, nos coloca de frente com uma coisa maravilhosa que é a nossa reencarnação, constante, contínua. Nós somos eternos, não morremos mais. O corpo é natural, todo mundo está vendo que está morrendo todo dia. Mas não é isso. Você trocou muleta de pau carunchado por muleta de ouro. É muleta a mesma coisa. Não vale. Nós não estamos aqui discutindo o valor da peça. E sim o uso, a utilidade da peça. Então eu estou precisando ainda de muleta no espiritismo. E o espiritismo, nós não podemos continuar com muleta. Temos que arriscar a largar as muletas e andar com as próprias pernas. Entender que eu sou o único artífice do bem ou do menos bem que possa me ocorrer. Assumir essa postura. Me perdoe a veemência, porque eu também estou com vocês. Estou falando bem alto e bem forte para que eu também escute. Não podemos deixar mais nos levar. Aquela religião é boa, que aquela religião é boa. Eu quero ver, tem alguma religião que manda matar o próximo? Tem. Fala para você não perdoar. Pisa na garganta dele se ele te fizer algum mal. O que eu saiba, não tem. Todas elas têm o cerne dela, a moral está aí. Agora, a moral cristã é bem diferente. Já disse a vocês uma vez. E isso é público. Me perdoem se a noite é de escândalos, que tem que ser revelados. Mas é que chegou o momento, não dá mais para segurar tudo isso. Sob pena de que nós vamos nos arrepender um dia por não termos realmente revelado. Porque esta é uma escola, essa casa é uma escola antes de mais nada. E nós estamos aqui aprendendo, todos nós. O Jesus que a doutrina espírita cultua não é o mesmo Jesus que o mundo conhece. Porque o Jesus da doutrina espírita é mestre, mostrou um ensinamento, e quem quiser seguir-me, pega a sua cruz e venha. Não disse, estamos salvos, com os defeitos e tudo que nós temos. Você está no céu, acabou.
como eu já ouvi dizer, que os nossos pecados estão na cruz. A cruz de Cristo já levou o nosso pecado. Mas que beleza, senhor. Hein? Podemos continuar furunfunfando que está tudo certo. Tudo em nome da simplicidade, da ingenuidade. O que é isso, gente? O que é isso? Aqui tem uma energia fantástica. A mente, o pensamento. Eu sou capaz de levar um povo inteiro a pensar de forma errada. A história está aí para quem quiser ver. O que aconteceu na Alemanha? Foi Jesus que baixou lá e foi igualzinho fez lá em Jerusalém, não foi? Foi ou não foi? O que ele fez na Alemanha? Trabalhou pela energia, a cabeça das pessoas e deu no que deu. E dentro da própria igreja? Ela também não foi vítima dessa mesma influência? Como explicar aquelas épocas tristes da Inquisição? Eram os representantes de Deus na terra. Vocês percebem como as coisas são simples? E o rompimento dentro da própria igreja, se dividindo em duas, que começaram as pentecostais. Foi providencial ou não? Coincidência, né? Quando surgiu a máquina de imprimir, Gutenberg, coincidência, no dia seguinte a Bíblia passou a ser imprimida e entregue ao público, porque até então só meia dúzia sabia pegar a Bíblia e interpretar para nós. Dizia o que estava entendendo, e nós, ai de nós, se não aceitássemos. Caíamos no pecado original. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento uma coisa dessa? Não. Eu penso como eu entendo, segundo a minha capacidade intelectiva. E sou vítima do bem ou do menos bem que possa me ocorrer. Não é os outros, não é o olho gordo de ninguém. Então foi preciso errar, por isso que os Espíritos dizem, chamado ensaio-erro, é um constante errar para aprender. E aprender cada vez mais. Então os humildes, os simples, são aqueles que têm o coração brando, calmos, que não são orgulhosos, que têm consigo a humildade. Pobre de espírito é um coitado, né? Você explicou bem a semana passada isso. Não, pobre de espírito, feliz ele que é pobre de espírito, porque não tem arrogância, não tem orgulho no espírito, é simples como uma criança, de Jesus falou claramente, deixai vir as minhas criancinhas, tereis que ser como esta criança, simples como ela, não tem maldade, não temos que ter maldade. Agora, vamos reservar, vamos pegar uma criança que não tem maldade, e pegar um adulto que faz uma análise crítica de tudo que vê. Pode ou não pode? Contrasta um com a outra ou se completa? A criança nada vê, é ingênua. O outro vê tudo e tudo ele passa pelo crivo da lógica do raciocínio. Está certo também. Se ele não tiver dentro dele o desejo de vingança, a represália, em desprezar o outro. Se ele fizer isso com o elemento da semana passada, humildade no coração, nós temos o direito e devemos sim julgar, porque Jesus deixou clara essa lição também. Ai daquele que fizer o escândalo, porém o escândalo é necessário. Por que é necessário? Para a gente aprender, para ver. Olha, viu o que o Durai fez? Vocês não podem fazer, porque acontece isso, isso e isso. O que fulano fez, não se deve fazer, por causa desse fato. Será que eu também penso assim? Será que eu também sou assim? Será que eu sou passivo de repente fazer o que o outro fez? É para isso que o escândalo existe. Porém, ai daquele que eu faço. Por quê? Aquele que fez o escândalo vai ter que acertar com a lei. Independente se ele foi ou não utilizado como uma lição, um modelo, um tipo, um arquétipo para toda a humanidade. Não fica margem de dúvida nenhuma para ninguém esse princípio. Agora, o simples é aceitar isso, entender isso. E há pessoas que não. Que religião é alguma coisa que tem um sacramento, coisas que ele não pode mexer, e coisas que os outros fazem por ele, porque é muito fácil. Deixa os outros fazer. O senhor mandou fazer o quê? Ajoelha, ajoelha. Levanta, levanta. Joelha, joelha. Levanta, levanta.
E assim vão fazendo. É pecado? Não é pecado, não faço mais. Vou lá, eu fiz assim, não faço mais. E assim vai, e vai fazendo, e vai fazendo. Mas toda semana eu chego lá, ele manda fazer lá uma oblação qualquer, me dá lá um castigo, eu vou, faço, e estou numa boa. Ou então eu dou o dízimo, e aí quando eu dou o dízimo, meu amigo, sai de perto, hein? 10%, os 90% eu vou gastar onde eu quero, que agora eu estou... Comprei indulgência. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Indulgência, você está comprando. Está comprando terreno no céu. E está comprando. E fora da nossa igreja não há salvação. Meu Deus do céu. Fora da caridade que não há salvação. Que igreja? Não vai ficar igreja em cima de igreja, não vai ficar tijolo em cima de tijolo. Não vai ter igreja. Porque a igreja é o homem. Nós é que somos uma igreja. Cada um de nós é uma igreja, onde quer que a gente vá. Uma igreja viva nas atitudes. Me perdoe. Numa catedral de cristal, como nós estamos vendo aí, em certas nações, para impressionar. E o povo vai, e o povo gosta. Hein? Gosta de se arrumar e entrar, pagar o dízimo, está comprando indulgência. O nosso respeito a essas pessoas, não estamos aqui clareando a nossa mente. Para ver o que nós queremos fazer, porque aqui se fala da doutrina espírita, se divulga o espiritismo, me perdoe, não se divulga outra religião, mas se respeita todas, e se aceita todas, e vemos em cada uma delas o lado bom que elas possuem. Ou esse direito é só nosso, só do espírita? Pelo amor de Deus, do cristão. A Bíblia fala, existia os Brahmas, os Vedas, que eram muito mais antigos do que a Bíblia. E interessante, falamos isso outro dia, a Bíblia que é contra o Espiritismo. Está escrito lá que o Espiritismo é obra do demônio, na Bíblia. Mas a Bíblia não foi escrita há quantos mil anos atrás? O Espiritismo tem só 150? Que Bíblia é essa? Que já tinha prognosticação que ia ter o Espiritismo. Mas já naquela época falava. Gente, é preciso ser muito ingênuo para aceitar isso. A Bíblia é feita todo dia, de acordo com os interesses do momento. Hoje, estamos em pleno século XXI. Vocês imaginam isso lá para trás, no século XIV, hein? 13, 12. O que se fazia com a Bíblia? Estudando a doutrina espírita, vocês vão ver Emmanuel dizer que cerca de 30% a 40% da Bíblia foi interpolada. Estamos falando isso agora. Não dá mais, gente, para contemporizar. É preciso que os homens tomem uma decisão. Qual o caminho que nós queremos continuar seguindo? Ninguém está errado. Tornamos a repetir. Porém, é preciso que nós cresçamos no entendimento para poder absorver isto sem ódio, sem rancor, sem raiva, sem represália nenhuma. Respeitando a todos, convivendo com todos. Nós tínhamos um ônibus na cidade que divulgava a doutrina espírita. Não tem mais. Está aí, Edelva? Quantos ônibus temos hoje? Um só que viaja pelo Brasil inteiro. O daqui foi preciso tirar. O que será? E as feiras na praça pública lá, a Feira do Livro? Continua? Não tem mais. Você sabe o que é isso? Está incomodando. Está incomodando. E o que incomoda, o que significa? Livro espírita não se lê. É pecado. É o demônio. Esse demônio é muito inteligente, não? Então nós somos demônio. Vou chamar de demônio. Pronto. Agora, o que importa o nome que nós vamos chamar? O importante é raciocinar, é entender, é interpretar. Vocês percebem onde é que está a diferença? O Jesus que a doutrina espírita mostra é um mestre que veio ensinar a seguir um caminho e nos oferece esse caminho. Sigam-me, mas toma a sua cruz. Pega a sua cruz. Não vem sem a cruz, não. Porque a cruz é sua, você mereceu ela, você que fez ela, carrega ela comigo, só que eu vou te ajudar a carregar. Não é castigar, eu
sou o Consolador prometido, ele disse. E o que é o Consolador prometido? Eu consolo aquele nas horas de aflição, ele está presente. Por isso, sejamos humildes para sermos consolados verdadeiramente. Quando alguém te ofender, quando alguém te machucar, quando alguém falar contra você, perdoe. Entenda que ele é um espírito em processo evolutivo e ainda está nessa condição. E que nós estamos recém-saídos dessa condição, se é que nós estamos realmente entendendo a doutrina espírita. Não podemos mais ofender ninguém. Aceitar tudo e a todos. Ah, mas então aquela história de dar uma bater e depois tomar outra existe? Existe, sim. Aí eu não quero, a religião começa, eu não quero. Aí eu pergunto, ele está pronto para ouvir? Não está pronto, ele ainda está naquela fase de bateu, deu 1 e eu dou 2. É o que está acontecendo no Oriente Médio. Mata, o árabe mata um judeu, eles vão matar 20 dos árabes. É olho por olho, dente por dente? Não. É antes do olho por olho, dente por dente. Que olho por olho, dente por dente, depois eles matou um, mata um, matou um, mata um. Isso era a norma, era lei, era permitido. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas, meus irmãos queridos, o mundo está caminhando cada vez mais celeremente para a fase dessa grande transformação. Não nos iludamos. As coisas não vão mudar como muitos ficaram esperando no ano 2000 mudar. Existe um processo, um plano divino para a Terra. É isso que a doutrina espírita nos coloca. E ele vem se consumando a cada dia, ao longo desses 150 anos. Digo mais, ao longo dos 2000 anos. Quando Jesus conta e fala sobre o Apocalipse, não é porque ia acontecer aqueles fatos, é para que não ocorressem os fatos. Quando eles contam um Apocalipse, uma situação difícil que vem pela frente, é para que ela não ocorra, porque é muito claro, vai acontecer isso se você fizer tais coisas. O que quer dizer, para o bom entendedor, se eu fizer o contrário, o certo, não vai acontecer isso jamais, de coisa ruim, só vai acontecer o bem. E quando eu percebo que a humanidade está crescendo nesses últimos 30, 40, 50 anos, como nunca em momento algum cresceu, nos últimos 10 anos, então, foi uma coisa fantástica. A medicina, que avanço extraordinário. A genética agora, que coisa maravilhosa. E nós estamos muito perto, segundo o nosso querido Chico, de se consumar a cura de todas as doenças, através da ciência, que vem a galope, avançando cada vez mais. E vocês ainda são muito jovens, vão poder assistir isso. Tenho certeza que sim. Então que nós tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ninguém veio ao mundo para sofrer, meus irmãos. Ninguém. Nós sofremos porque queremos sofrer. Põe as suas armas no chão. Não lute mais contra ninguém. Muito menos contra você. Por isso ele disse, ama a ti mesmo, para que você possa amar o próximo. Como é, meu querido Danilo, que eu vou fazer caridade para alguém, eu querer bem para alguém, se eu não tenho caridade comigo mesmo? Se eu não tiver simplicidade comigo, como é que eu vou ter com o meu próximo? É mentira, gente. A gente faz de conta que sim, mas faz de conta hoje, faz de conta amanhã, depois da manhã, derruba a casa em cima do outro. Mas vamos derrubar a casa. A gente derrubava a casa todo dia. Agora, se derrubar uma vez por semana, já melhorou. Daqui a pouco vamos derrubar a casa cada 2 semanas. Para quem derrubava todo dia, está melhorando. E assim vai, daqui a pouco estamos levando 1 mês, 2 meses, 1 ano para derrubar a casa. Porque não vai ser de uma hora para outra, não se iluda. Porque se entrar nesse caminho, a primeira desilusão é amanhã. Talvez não chegue nem em casa hoje. Então temos que entender que esse é um labor de todos os dias. Essa é a razão da vida. Estamos encarnados para trabalhar o orgulho em simplicidade, humildade, sermos humildes. E temos um punhado de exemplos que a espiritualidade nos colocou diante dos olhos para que nós aprendamos com eles. Temos no espiritismo, no catolicismo, em várias religiões. Na Umbanda, na Quimbanda, na outra banda, você vai encontrar sempre uma criatura que vive pela prática e mostra-se pela prática.
e não pelo culto que ele segue. Porque chegará o dia que os cultos não existirão mais. Foi o que Jesus disse à mulher que foi buscar água na fonte. Lembram-se dessa passagem? Que Deus seria cultuado em espírito e verdade. E o resto todo é resto. Que nós criamos ao longo da vida, para ir nos enganando a nós mesmos, como se crianças fôssemos. E de fato somos. Espiritualmente, somos crianças ainda. O nosso desejo, com sinceridade, que essas lições das bem-aventuranças sirvam para o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.